Saudações, gente bonita, em Ouro Preto, Minas Gerais, meio da Mata Atlântica, 8 horas da manhã. Nesse vídeo nós vamos falar do destino certo e cada vez mais próximo do Estado de Israel. Eu não sei se dá para vocês verem o que está acontecendo. Tipo, não está chovendo, mas uma aragem muito fina está caindo do céu. A umidade do ar está em 100%. E aí a lama não seca, né? E essa chuva, só umidade, né? Nem sei o que é isso, neblina, nevisca. Nevisca não é, né? Chuvisco. Isso vai se acumulando nas folhas e vai caindo. Então, a água que desce é a dos pingos. E isso tudo, na verdade, é muito bonito. Mas nós vamos falar sobre Israel, não sobre a beleza. Bom, dando sequência à nossa série sobre estados artificiais, nós vimos que a Ucrânia vai ser o novo Vietnã do Sul muito em breve, né? Na verdade, é uma mistura trágica de Vietnã do Sul com o Paraguai. Paraguai no método, Vietnã do Sul no destino. A Ucrânia vai deixar de existir. Era o objetivo da BlackRock, que foi quem patrocinou essa guerra desde o início. Só que não vai terminar como ela queria, né? Ela queria esvaziar a Ucrânia de sua população, principalmente masculina, substituir por imigrantes daquele estado que também vai deixar de existir, exatamente Israel, e transformar o país num grande fazendão de propriedade dela, né? Grande mina e fazendão de propriedade dela, BlackRock. Só que não, né? Esqueceu de combinar com os russos. Enfim. Israel, líder. Gente, a situação de Israel não é mesmo melhor que a da Ucrânia. Na verdade é pior. E não é difícil a gente entender. Originalmente, a Ucrânia tinha 54 milhões de habitantes. Israel tinha cerca de 7,5 milhões de habitantes étnicos, né? Askenazi. A Ucrânia, originalmente, era o maior país da Europa. 602 mil quilômetros quadrados. Israel é 30 vezes menor, 20 mil. A Ucrânia, portanto, é maior que grandes estados brasileiros, como Minas Gerais e a Bahia. Enquanto Israel é menor do que os menores estados brasileiros, como Sergipe e Alagoas. Então, a população étnica de Israel é pouco maior que a da região metropolitana de Belo Horizonte. Já a população original da Ucrânia é quase igual à soma dos estados de São Paulo e Paraná. Então você vê que tem uma diferença muito grande. E se o destino da Ucrânia, que era de início, gente, a Ucrânia era o país mais rico da ex-União Soviética. E já antes da guerra, a BlackRock, o Ocidente, os governos entreguistas, transformaram a Ucrânia no país mais pobre da Europa. Isso antes da guerra. Hoje, a Ucrânia não é nem fumo do que já foi um dia. Certo? É uma lástima eles terem roubado meu passaporte na Argentina e eu não ter mais o carimbo de ter ingressado dentro da Ucrânia, porque quem conheceu, conheceu, quem não conheceu, não conhece mais. A verdade é essa. Mas nós estamos falando sobre Israel. Basicamente a mesma coisa. Só que a situação de Israel, em que pese todo o auê envolvendo o país, é pior que a da Ucrânia. Tem uma população muito menor, um território muito menor, recurso nenhum. A Ucrânia tem as maiores minas de manganês do mundo, os maiores depósitos de manganês do mundo são na Ucrânia. E grandes depósitos de vários outros minérios. Gipsita, calcário.
lítio, sabe? Gás, petróleo. A Ucrânia é um país muito rico. O país mais rico em recursos minerais da Europa. Certo? Vai tudo para a Rússia, vai voltar para a Rússia. Porque senão só a BlackRock, a OTAN, o Ocidente e a Europa não conseguiram colocar as mãos nas riquezas ucranianas, como no fim entregar tudo para a Rússia. Então o grande perdedor está claro. E o grande vencedor também. Mas e no caso israelense? Bom, nós sabemos que nem água aquele estado miserável tem. Nem solos férteis, nem território vasto. Não tem profundidade tática, né? É muito pequeno. Se você considera que 70% da população vive numa faixa litorânea de 10 quilômetros entre o Acre e Asdod, centrado nas regiões metropolitanas de Tel Aviv, Jaffa, né? É o nome original, e Haifa, então você ter 7 em cada 10 habitantes do país morando numa área do tamanho do município de São Paulo. Certo? Não é um país para você levar a sério. De verdade. É impressionante todo esse auê. Esse auê foi um construto, é uma distração. Essa ilusão de que Israel importa. É um duplo pensar, né? Por um lado, o noticiário trata Israel como se fosse uma das nações mais importantes do mundo. E não tem nenhum dado que faz com que isso seja verdade. Não está entre as 50 maiores economias, não está entre os 50 maiores, não está entre os 50 mais populosos, não está entre os 50 mais ricos em recursos naturais. É um país eco. Certo? De verdade, é um Paraguai diminuído. Por outro lado, esse país eco, em nome do Ocidente, para o Ocidente, Israel sempre foi o jagunço do Ocidente, comete atrocidades indizíveis e há muito tempo. Por exemplo, na América Central, somente os espanhóis desviveram mais indígenas, isso durante o colonialismo, durante o período do século XVI ao XIX, somente a Espanha desviveu mais indígenas do que o Estado de Israel. Israel foi responsável por desviver 300 mil pessoas de etnias indígenas da América Central. A mando dos Estados Unidos na época da repressão duríssima na Guerra Fria, entre o final dos anos 1970 e os anos 1980. As atrocidades que esse Estado cometeu na América Central são indizíveis e bem documentadas. Mas sobre isso nenhum há. O que Israel está fazendo e fez em Gaza é o indizível, o inominável. Certo? O inominável. E ninguém dá um pio, ninguém fala nada. Desde a Nakba. As pessoas ainda são levadas a acreditar nas mentiras que justificaram a criação dessa entidade estatal que serviu para premiar tratoristas, né? O Irgun foi o primeiro movimento tratorista que teve no século XX. O Irgun é o antecessor tanto do Estado de Israel quanto das forças de autodefesa. O Estado de Israel legitimou o movimento tratorista, Askenazi. E forças de autodefesa é um nome bonitinho, legitimamente aceito, do Irgun. Tanto que o ex-comandante do Irgun, Menachem Begin, foi primeiro-ministro de Israel. Então Israel sempre foi isso que agora está todo mundo vendo. Nunca foi diferente disso. Oh, Israel... Não tem nada de Israel agora, não. Israel só está fazendo o que sempre fez. Aumentou a escala. Mas o produto é esse mesmo. Certo? E com isso, Israel perdeu seus maiores trunfos. Na verdade, praticamente os únicos, né? Vítima, condição de vítima, sempre fizeram vítima. Oh, meu Deus, 6 milhões. Nunca mais, né?
vítimas. Sempre se passaram como as vítimas do que os nazifascistas europeus fizeram contra pessoas de religião judaica. Mas não são a mesma coisa. Certo? Os tratoristas que invadiram a Palestina não são as vítimas, são os algozes. E agora está muito claro para o mundo inteiro. Eles nunca mais vão poder reclamar para si a condição de vítima. Segundo, uma série de narrativas mentirosas, tipo Templo de Jerusalém está debaixo da mesquita de Al-Aqsa, vamos reconstruí-lo. Conversa. Estuda a história romana. Veja o que os romanos fizeram com Cartago. E aí vocês têm uma ideia do que aconteceu com o Templo de Salomão. Provavelmente os romanos destruíram até a última pedra, até o último tijolo e ainda salgaram. Que era assim que eles faziam. Inclusive arqueólogos importantes já deixaram isso claro. Que essa conversinha de que os restos do templo estão debaixo da mesquita de Al-Aqsa, essa conversa não tem alicerce algum, não tem amparo algum na realidade dos fatos. É só uma lorota. Até o nome antissemita é mentiroso. Porque os askenazes não são semitas, são europeus orientais. São, portanto, germânicos e eslavos. Certo? Eles só adotaram religião. Adotar uma religião não faz você pertencer à etnia do fundador da religião, não. Vou dar um exemplo claro, que eu já dei muitas vezes. Seguidores da Umbanda, que é uma religião de matriz africana, são africanos? É só olhar a estatística do IBGE. Os estados que mais tem umbandista no Brasil são Rio Grande do Sul e São Paulo. E a maior parte dos umbandistas são brancos. Então seria como se os umbandistas, gaúchos e paulistas, de repente, dissessem que tem direito a tomar as terras do sudoeste da Nigéria. Porque lá é a terra dos ancestrais orixás deles. É um argumento ridículo. Ridículo. Né? Mas para Israel, por algum motivo, vale. Aceitou-se que aqueles europeus orientais, que por algum motivo, não se cabe contestar, cada um segue a religião que quer, seguiram o judaísmo em algum momento, eles são semitas porque seguem a religião de um povo extinto semita. Então vamos dar nome aos bois, né? A civilização hebraica foi extinta no 6º século antes da Era Comum. E a civilização israelita no 3º século antes da Era Comum. Já havia deixado de existir. Então agora aparece um bando de europeu oriental e diz que nós somos aquele povo extinto. Apesar da nossa genética, da nossa história, dizer o contrário, nós somos. Gente, por favor, né? Vamos falar sério. E você tem todo um construto. Eu não sei se vocês chegaram a assistir uma série chamada Dr. House. Aí tinha um punhado de vezes em que ele desvendava doenças estranhas, né? Que a doença era porque a pessoa era descendente de judeus e não sabia disso. Descendente judeu, ok. Mas a questão não é você não pega uma doença por ser de uma religião. Você pega uma doença por ser de um grupo específico. Eles não eram descendentes judeus. Eram descendentes de europeus orientais que praticaram endogamia por motivos religiosos por muito tempo. Certo? Então você tem todo um construto. Como é que você diz, chama de antissemitismo, um suposto ódio destinado a quem nem semita é europeu. Sabe? Então tem toda uma construção ideológica, frasal também, né? Que justificou por muitos anos a existência de Israel. E tudo isso desmoronou como um castelo de cartas. Todas essas farsas antigas sobre as quais ninguém falava, em função das atrocidades indizíveis que o Estado... Nossa Senhora, socorro! Que o Estado ilegítimo cometeu e está cometendo na Palestina,
todas essas atrocidades foram mostradas para o mundo inteiro. E uma maneira de luta foi explicar a verdade. É como disse um judeu muito famoso dos estertores da civilização israelita, Jesus. Disse: conheça a verdade vos libertará. E é fato. A verdade está libertando o mundo dessa mentira, dessa propaganda enganosa. Sabe, e sem isso, gente, o que é o Estado legítimo, de verdade? Sem a mentira, que se viu de alicerce para justificar o injustificável, o que é do Estado legítimo? Sabe? Assim como eles esconderam o quanto puderam 1 milhão de baixas entre soldados ucranianos, eles estão tentando esconder duas coisas. 1 milhão de pessoas do Estado ilegítimo que já emigrou, quer dizer, que vazou, né? Que foi para fora, retornou aos países de onde eles vieram, né? E estão escondendo a queda brutal do PIB israelense, a destruição da economia do país. O país servia de quê? Turismo desapareceu. Com isso, comércio e serviços foi pro saco. A indústria que eles tinham é que cinicamente é chamada de defesa, não é. Espionagem, repressão e morte. Em função do que eles fizeram, os negócios deles despencaram. E sem falar que, mesmo se eles quisessem, eu conseguisse fazer negócios, porque sempre tem, né, um Marrocos da vida, eles não têm mais capacidade industrial, porque a China não fornece mais equipamento crítico. Eles não têm mais como montar as armas e equipamentos de espionagem e repressão que eles montavam. A verdade é essa. Então, a economia deles é destruída. O país está sendo esvaziado. A legitimidade acabou. Certo? Quanto tempo eles vão durar? Então, aí depende. No caso da Ucrânia, o inimigo é claro e poderoso, a Rússia. Mas no caso de Israel, aí nós temos que analisar algumas coisinhas brevemente. Quem que era o inimigo? O povo que eles queriam exterminar, né? Os palestinos. E esses, bom, tem muito mais palestinos fora do que dentro de Israel. Então eles não vão conseguir exterminar o povo. A verdade é essa. Assim que o país for legitimado, os palestinos voltam. Mas os palestinos conseguem derrotar. Que são pessoas essencialmente desarmadas, né? Muito pobres. Assim como jornalistas, eles derrotam. Médicos, enfermeiras, socorristas, isso aí eles derrotam. Mas quando se trata de enfrentar homens, aí a coisa muda. Aí vamos para o segundo nível dos inimigos deles. As nações do Oriente Médio. À medida que eles foram perdendo, eles foram se desesperando. E a insanidade deles foi ficando cada vez maior. Mapas do grande Israel, envolvendo a Jordânia inteira, pedaço do Egito, Arábia Saudita, sabe, todo o Líbano, ficaram claros, eles mesmos mostraram. Deixa eu mostrar aqui para vocês.